Recentemente, nós estamos tendo que lidar com diversas notícias em relação aos ataques em escolas e vou ser muito sincera com vocês, não é o tipo de conteúdo que eu costumo trazer para cá, principalmente em respeito às vítimas e aos envolvidos. Mas essas notícias estão tomando uma proporção tão grande na educação que a gente não precisa só olhar para esses ataques, mas a gente também precisa falar sobre isso. Eu sou a Ana Lívia, professora de Química e mestre em Educação, e nesse vídeo eu não vou falar de nenhum ataque em específico. Na verdade, eu vou trazer aqui dados levantados de investigações, de pesquisas, para a gente conseguir discutir melhor como lidar com esse tipo de acontecimento. E assim como tudo que eu trabalho aqui no canal, gente, as informações desse vídeo também são provenientes de estudos, de pesquisas. Eu deixo a fonte sempre na descrição do vídeo para você consultar, não tiro nada da minha cabeça. Recentemente eu assisti um webinar, gente, com duas professoras pesquisadoras assim da área, que é a professora Catarina de Almeida da UNB e a professora Thelma Vinha da Unicamp. E elas trouxeram assim argumentações tão interessantes, perspectivas tão interessantes, que eu selecionei alguns pontos dentro dessa discussão para a gente conversar aqui, alinhei com outros referenciais teóricos também, porque é importante a gente entender o que são esses ataques, como que a gente pode não só tomar medidas de contenção, mas também de prevenção, de modo a reduzir ou até mesmo assim acabar com isso. E a gente precisa então conversar e discutir e entender dados científicos, o que a gente tem de levantamento sobre isso até hoje. Então eu vou começar esse vídeo com um questionamento bem interessante que a professora Thelma faz, que é: por que as escolas? Porque assim, se tem algum ataque, por exemplo, em um ponto de ônibus, ou um supermercado, ou enfim, dentro de um ônibus, alguma coisa assim, ele não é tão impactante quanto a gente tem um ataque dentro da escola. Por que disso? De acordo com essa pesquisadora, a escola é mais do que um espaço de formação, ela também é uma comunidade, é um local que as pessoas interagem, a gente tem trocas, nós temos vínculos afetivos fortes e, em teoria, você acredita que é um local seguro. É um ambiente em que você vai lidar com pluralidades, porque a gente tem ali vários alunos de diferentes contextos. Então, a escola, ela tem meio que essa missão de transformar valores individuais em valores coletivos também, Para além de trabalhar o conteúdo, a gente também tem essas vivências que são extremamente importantes. Então, a escola, ela representa ali um espaço, assim, de futuro, de vivência, de democracia, de sociedade. Por isso que quando tem algum impacto negativo, eles são potencializados ali por esses grupos que constituem a escola. Então, um ataque violento a essa comunidade é algo gravíssimo, porque não está atacando só a escola, mas ataca também toda uma comunidade ao redor. E é interessante que a professora Thelma, ela tem um grupo de estudo que vem investigando e mapeando esses ataques violentos nas escolas, que são cometidos principalmente por alunos ou então ex-alunos. E esses ataques, eles costumam ser muito bem planejados. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é uma briga que acontece na escola, não. Muitas vezes leva anos de planejamento ali para o autor se programar para fazer, de fato, o que ele estava se propondo. Então, assim, a gente retoma a pergunta: por que as escolas? Por que esses autores muitas vezes retomam as escolas? Então, entender o significado que a escola tem para esses sujeitos é extremamente importante para entender muitas vezes o que está desencadeando, o que está motivando ali tamanha violência. Esse grupo de estudos da Unicamp fez um mapeamento considerando os últimos 20 anos e eles registraram 22 ataques, sendo 16 deles cometidos por estudantes e 12 cometidos por ex-alunos. E desses 22 ataques, a maioria foi em escola pública, sendo que 4 ataques foram em escolas particulares. Agora, presta atenção nesse dado. O primeiro ataque registrado é em 2002, na Bahia, só que 9 desses ataques aconteceram nos últimos 8 meses. Isso é um número muito alarmante, porque está tendo uma concentração, recentemente, desses ataques. Então, assim, a gente está observando uma tendência de aumentar isso, não está distribuído ao longo desses 20 anos. Então, nos últimos tempos,
notou-se um aumento desse tipo de ataque. E um dado que eu achei bem interessante, gente, que eu quero trazer aqui pra gente discutir é que esse estudo, ele mapeou possíveis semelhanças entre as escolas. Será que tem alguma coisa ali nas escolas, né, algum padrão que está se repetindo, que desencadeia esse tipo de ataque? Então, eles foram investigaram IDEB, investigou, por exemplo, as violências, né, na escola, índice de violência da escola, na comunidade ao redor, recursos humanos, infraestrutura da escola. E sabe qual que foi o resultado? Eles não acharam nenhum dado semelhante que justifique a escolha da escola. Não tem dados para relacionar, poderia ser qualquer uma. Por que eu tô falando isso? Porque tem esse processo de culpabilização. Então, assim, as pessoas querem achar culpados, né? De quem que é culpar? Então, geralmente, a primeira a ser apontar o dedo ali é a escola. E essas pessoas, geralmente, são aquelas que nunca pisaram no chão da escola. São aquelas pessoas que acham que pode falar a humilde opinião porque elas têm soluções prontas, né? Então, já sabe, o culpado é a escola, não, o culpado é a família. Então, é muito fácil apontar o dedo assim, sem considerar que existe uma situação complexa que está envolvendo N fatores ali. E esses N fatores, eles contribuem muito mais. Então, esse estudo, ele não viu nenhuma semelhança. Tem escolas que têm um índice de violência muito maior e que não sofreram ataques. Então, assim, não tem nada para ser relacionado, nada mesmo. Então, assim, aqui a gente já tem um ponto importante de que não adianta a gente ficar apontando o dedo como se a culpa fosse da escola. Culpar a escola, gente, só causa um enfraquecimento dessa instituição e principalmente um adoecimento de quem constrói ali aquela comunidade escolar. Imagina só, os professores, né, os profissionais de educação, pessoas que estão ali, né, lutando, construindo uma comunidade escolar. Como que elas são impactadas, assim, quando um ataque desse acontece na escola delas? Então, você chegar e culpar a escola, essas pessoas também, de alguma forma, também se sentem culpadas. Então, esse é um ponto pra gente parar mesmo, não tem nenhum dado que comprove isso, que a culpa é da escola, e isso só tá trazendo, assim, consequências e prejuízos. Então, essa narrativa, assim, esquece, não cola. Agora, o que foi mapeado como padrão nesses ataques? O perfil dos autores, que geralmente são homens entre 10 a 25 anos, jovens, gente, até crianças, brancos, com gosto à violência, culto às armas e principalmente transtornos mentais que não foram diagnosticados e muito menos tratados da forma como deveriam ter sido. Então, os autores, eles tinham características muito similares. Eles apresentavam ali um isolamento social, misoginia, aquele ódio, né, contra as mulheres, aquela questão de racismo, homofobia. Então, tudo isso englobado. Eles tinham um discurso de ódio muito marcante, muito considerável ali. E esses estudos observaram que esse perfil não é só um perfil de autores do Brasil, não, mas a gente vê, assim, autores, né, de outros países também, porque tem escolas em outros países que também sofreram ataques assim, e realmente vai se repetindo. Então, isso é algo que eles conseguiram mapear ali como sendo de fato um padrão. E foram também mapeadas duas características principais nos autores desses crimes. O primeiro é algum tipo de sofrimento na escola, seja bullying, seja ciúmes, alguma situação que ocasionou ele algum sofrimento, mas além disso, né, nos últimos ataques foram mapeados também um segundo fator, que mostra que esses autores, eles eram usuários de uma subcultura extremista. Como assim? Não tinha mais apenas aquele discurso do eu vou me vingar para mostrar o meu valor, mas também vinha empacotado a isso a questão de fazer o maior número de vítimas possíveis. Então foi como eu falei anteriormente, gente, são crimes que têm um planejamento muito meticuloso e muitas vezes eles são articulados ali dentro de grupos, de fóruns online que eu não vou mostrar aqui, mas não são fóruns difíceis de achar, a gente encontra em redes sociais, em plataformas, vou falar melhor sobre isso, mas eles vão ali concentrando essas informações e se planejando de tal modo a fazer de fato esse ataque. Inclusive, é uma coisa tão bizarra que se você começa a pesquisar sobre o assunto, a própria inteligência artificial, né, o algoritmo das plataformas, das redes sociais, vão te indicando conteúdos semelhantes. Então, assim, é muito fácil você encontrar
esses grupos, essas comunidades mais extremistas nas redes sociais. Muitas pessoas também vêm levantando a questão dos jogos violentos, muitas vezes, né, com tiro, enfim. O que as pesquisas vêm mostrando é que não necessariamente o jogo é um problema, mas sim o chat do jogo, porque aí você interage com outras pessoas que estão ali, e muitas vezes esses grupos extremistas, eles vão ali, assim, sondando, vendo quem que faz parte ou não, e fazendo meio que uma manipulação para as pessoas entrar, né, e fazer parte desse grupo. Então existe ali um mecanismo de aliciamento. Então os membros desses grupos convidam outros membros, levam eles para comunidades. Muitas vezes você acha que é comunidade de jogo, mas não é. Isso tem muito, inclusive, no Discord. Nessa própria pesquisa da Unicamp, eles mostraram várias fotos assim de comunidades no Discord, em que a gente tem ali grupos extremistas com discurso de ódio explícito, sabe? Então, assim, é um negócio surreal mesmo. E o que você geralmente encontra nessas comunidades é isso, discurso de ódio. E a gente retoma aquela questão de ter esse padrão de serem homens brancos. Por que será que são homens brancos? Não é à toa. Existe esse sentimento lá no fundo de que o mundo deve alguma coisa para eles. E aí eles descontam esse ódio nas minorias, né, com a justificativa de que elas possuem privilégios específicos. E um grande problema que a gente tem nesses grupos, né, dentro dessas comunidades, e inclusive esse problema a gente vai desenvolver melhor durante esse vídeo, mas o problema é a questão da escuta e do pertencimento. Eles não se sentem pertencentes na escola, mas eles se sentem pertencentes nesse grupo. Então há um reconhecimento entre pares, eles valorizam quem está lá, eles acreditam que eles fazem parte de um movimento maior, algo que está assim acima de tudo. Eles têm um propósito, tipo uma missão mesmo. Então o que vem sido observado é que dentro desses grupos existe uma glorificação para autores de ataques passados, principalmente aqueles que tiveram êxito. Inclusive, existe até uma competição entre fóruns extremistas para ver quem consegue mais atenção da mídia. E esse é um ponto importante também, que é um padrão, né, que foi mapeado nos ataques. Todos eles foram avisados antecipadamente de alguma forma. Justamente por causa disso, porque o autor, ele quer notoriedade, ele quer ser reconhecido, ele quer que isso seja divulgado. E esse é um grande problema, porque geralmente as plataformas, elas ou não reconhecem, ou então reconhecem e não tiram do ar, ou não são feitas denúncias ali para esse tipo de conteúdo, mas assim, todos foram antecipados. E quais outros fatores que também podem ter uma contribuição nesse tipo de ataque? Primeiro, a pandemia. Então, nós ficamos aí, né, um tempo considerável em isolamento social. Então, isso proporcionou com que esses autores, né, eles se isolassem mais ainda, eles ficassem mais conectados. A gente teve ali um adoecimento mental. Então, muitas questões ali ficaram nesse período, né, de isolamento que a gente viveu, e principalmente os discursos feitos por muitos políticos, né, que autorizam o tratamento de conflitos usando a violência, se é que vocês me entendem. E isso não sou eu falando, não. Novamente, a gente tem pesquisas e estudos que mostram isso, que trazem a influência e o poder desse tipo de discurso, né, na nossa sociedade. E agora que a gente falou sobre esse padrão, sobre os autores, a professora Catarina de Almeida, ela trouxe uma discussão muito relevante que engloba a forma como a mídia vem tratando esse tipo de notícia. Existem alguns estudos que falam que a repercussão na mídia de um massacre e a forma como ele é noticiado pode sim influenciar que a gente tenha outros casos semelhantes. É o que a gente chama de efeito contágio. E por que isso acontece? Bom, eles fizeram uma investigação em relação aos autores dos crimes para ver se existia, de alguma forma, alguma ligação, alguma conexão entre eles. Nenhuma. Não tem nada, gente, que relacione os autores desses crimes, né, que foram semelhantes. E aí, o que a gente fica aí de questionamento? Como que eles obtêm informações e detalhamentos, né, sobre como o crime é feito para fazer a repetição. E a resposta é simples, nas próprias mídias. Então, nas grandes mídias, televisão, rádio, a gente também tem, principalmente agora, nas redes sociais. TikTok, Instagram, YouTube, todas essas plataformas. Isso fica um acervo de dados ali para que futuros autores tenham informações, tenham dados e consigam usar aquilo como modelo e replicar, né, um ataque que já foi feito anteriormente. E a gente vê que isso é tão sério, gente, que uma cobertura jornalística, né, a mídia, ela pode proliferar que tem um ataque, e é o que a gente está observando. Então, muitas vezes, né, nas semanas seguintes acontecem também ataques
seguindo o mesmo padrão. Por isso que a forma como essa notícia ela é mostrada pode influenciar muito, que geralmente, né, o que se traz ali como ponto? As pessoas querem saber quem que é o autor, qual que é a história dele, como que ele fez, o que ele fez. Então, contar isso, mostrando imagens, mostrando histórias, isso aumenta o status social do autor, que é justamente o que ele quer, né, que a gente viu. Mas, para além disso, a gente gera principalmente aquele sentimento de identificação de outros possíveis autores que muitas vezes vão se reconhecer ali na história dele. Então, nossa, ele foi vítima de bullying? Olha, engraçado, eu também fui. Então, tem esse sentimento, né? Como eu falei, são grupos que eles têm muito esse poder de escuta. Então, isso é muito perigoso. Por isso que quando são criadas reportagens com esse nível de detalhamento, isso pode acabar influenciando outros jovens, não só a se identificarem ali, mas a também, né, reproduzirem o que foi feito, porque tem muito detalhe. Eles sabem, né, muitas vezes se basear. E um ponto que a professora Catarina trouxe é pensar nas mesmas diretrizes que a Organização Mundial da Saúde toma para casos de suicídio, trazer para esses casos também, de assim, não ser noticiado. E ela levanta também alguns pontos de prevenção. Então, o que a mídia, mas não só a mídia, o que nós podemos fazer para prevenir esse tipo de ataque? O primeiro ponto é não dar destaque nenhum para o autor, é reforçar isso como sendo algo vergonhoso e vincular essa ação com consequências punitivas ali. Então, mostrar que isso, né, o que foi feito, tem ali consequências. O segundo ponto é não divulgar nenhum procedimento, né, do que foi feito, como foi feito, nada, nenhuma informação sobre o autor, nada que você vê na rede social, não compartilha, não passa isso adiante. Se você quer falar sobre esse assunto, foca sempre nas vítimas, porque se você foca ali, às vezes, na motivação, né, que o autor teve, ele sofreu bullying, ele teve uma vida assim, assado, então isso traz a questão da identificação. Então, isso a gente também tem que, né, cortar. Outro ponto que essa professora também trouxe é a questão da cobertura jornalística, de ser algo assim pontual, porque esses autores muitas vezes eles entendem, né, essa atenção da mídia como sendo uma recompensa. Então, quanto mais se fala, quanto mais é mostrado as dores, enfim, que aconteceu, mais glorificado ele vai ser dentro desses grupos ali que a gente falou. E um outro ponto muito importante que todo mundo pode fazer e que vai ser essencial para evitar futuros ataques, que é denunciar conteúdos nas plataformas, é ficar assim, realmente de olho, pressionar se tiver algum conteúdo desse tipo, né? Pressionar a plataforma. Inclusive, gente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal exclusivo para esse tipo de denúncias que envolvem ataques em escolas. Então, assim, se você souber de qualquer tipo, se você tiver qualquer informação de ameaça, seja fake news ou não, se você, né, ficar na dúvida, acho que é mentira, manda lá, porque assim, a gente tem que começar a levar a sério isso, porque pode ser que seja real. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, então assim, fica com ele guardado, qualquer conteúdo que você vê em qualquer rede social, não deixe de denunciar, tem que fazer essa parte sim. Pra gente fechar, gente, mais um ponto dentro dessa perspectiva de prevenção contra esses ataques. O que tem pipocado agora de notícia é a questão da segurança nas escolas. Então, colocar detector de metais, né, seguranças mesmo, polícia, de você fazer algo assim, de militarizar mesmo a escola. O que as pesquisas vêm mostrando é que esse tipo de ação, esse tipo de atitude é uma atitude de contenção, não é uma atitude que vai tratar o centro do problema. É como se você estivesse doente e você estivesse tratando ali sintomas, né, da doença, mas você não está tratando a doença em si. Então, a gente tem que ali e realmente focar no olho do furacão, que são os discursos de ódio. A própria professora pesquisadora Catarina de Almeida também traz essa questão da gente não poder aceitar nas escolas uma cultura de vigilância. Tem que ser uma cultura de cuidado, porque de acordo com ela, gente, onde tem mais segurança é onde tem mais ataque, e faz muito sentido isso. Então, um ponto que ela traz é que essas políticas de Estado, essas propostas de intervenção nas escolas, elas estão sendo feitas por pessoas que não têm conhecimento da educação. Então, tá tirando quem ali está sendo mais afetado, que são os alunos, os professores, os profissionais da escola. Não tá tendo um discurso com a própria comunidade escolar. E digo mais, gente, não tem nenhuma pesquisa, nenhum dado que prova que colocar detector, né, de metal nas escolas, segurança, enfim, medidas que
a princípio, elas aparentam ser preventivas, não tem nenhum dado que fala que elas realmente são. Até porque, como a gente já falou, esses ataques, gente, eles são planejados de uma forma muito meticulosa, eles são muito bem arquitetados. Então, assim, não é um detector de metal que vai impedir que vai acontecer. Inclusive, já aconteceram ataques assim, né, em escolas do exterior que tinha toda essa questão da segurança. Ah, Ana, então você tá falando que não é para ter. Eu tô falando que não existe nenhum dado que comprove a eficácia disso em termos de prevenção de ataques. Agora, se a escola vai colocar, se ela vai investir nisso, né, de onde que vai vir esse dinheiro para investir, aí já é uma outra discussão. E de acordo com o debate, né, dessas pesquisadoras, com outros estudos, como que a gente pode lidar com isso? Que tipo de proposta ali pode de fato favorecer com que esses ataques não se repitam? O primeiro deles está relacionado com a imprensa, que a gente falou, né? De assim, colaborar, mas sem ser invasiva, sem querer mostrar demais, e às vezes até fazer alguma política de não mostrar nada, de não ter esse tipo de notícia. O segundo, gente, é garantir melhores condições para que os alunos não só estejam nas escolas, mas para que eles vejam ela como um ambiente acolhedor, um ambiente de trocas e de aprendizados. Porque a escola é isso, né, gente? Ela é um ambiente de formação, mas além disso, ela também é um ambiente que vai ter ali convivência, práticas acolhedoras, é um ambiente de gestão democrática, a gente tem que considerar isso. E quando você desenha um ambiente assim para ser vigiado, com detector de metal nas portas, câmera, isso e aquilo, né, parece prisão. Então a gente tem que pensar seriamente se essas medidas elas vão ser efetivas e como que elas vão impactar, influenciar quem está vivendo ali no ambiente escolar. E eu entendo, porque agora a gente vive essa onda de medo, de nossa, pode ser na nossa escola, pode acontecer com a gente, pode acontecer com os nossos alunos. E a mídia, ela dá muito destaque negativo. Então, assim, a gente fica com esse sentimento, né, de angústia, de pânico. Mas a gente também tem que lembrar que as escolas, elas não são violentas da forma que a mídia mostra. E aqui é até interessante trabalhar as coisas boas, né, as soluções, o que a escola tem feito para lidar, os avanços em relação a isso, o que a comunidade escolar, os alunos, professores, em conjunto, eles têm feito em relação a isso. Porque se a gente for novamente se debruçar em dados, tá? Nos últimos 20 anos, morreram 35 alunos em função desses ataques violentos. Agora, nós temos dados também que mostram que todo ano cerca de 7.000 crianças e adolescentes também morrem de forma violenta assim no Brasil. Então eu entendo total esse pânico que tá tendo. Igual eu falei, eu sou professora também, mas a gente tem que agir, gente, de forma proporcional às notícias. A escola ela precisa ser lembrada como um ambiente seguro, a gente precisa passar isso para os alunos, para os nossos filhos. Afinal, esses ataques que acontecem, eles são muito trágicos, assim, dói o coração. Você vê isso, eu fiquei destruída, mas eles são raros. Mais do que nunca, a gente precisa reforçar a narrativa de que é seguro estar na escola, sim, porque caso contrário, a gente pode criar um ambiente de hostilidade ali, aumentar o número de evasão, criar esse sentimento de pânico. Não, a gente precisa assegurar nossas crianças de que a escola é um local seguro, que ela vai se desenvolver para que ela possa criar um vínculo e fazer parte dessa comunidade escolar. E essas foram algumas propostas apresentadas mediante essas discussões, né, esses estudos, só que a gente ainda tem que pensar na complexidade desse tema, porque tem muita coisa para ser considerada, então não adianta a gente focar na individualização ali da culpa, né? É culpa da família que não prestou atenção, é culpa da escola, é culpa do professor que não viu que o menino tinha uma arma. Então, assim, não existe isso. Bom, espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Se você tem alguma questão, tá com dificuldade de lidar com alguma coisa, quer desabafar, né, tá vivendo esse período de medo, de pânico, deixa aqui embaixo nos comentários. Afinal, aqui a gente tem uma comunidade tão linda de professores e ninguém solta a mão de ninguém. Então, se você tem alguma questão, seu comentário aqui vai ser, assim, super bem-vindo. A gente tá aqui para se apoiar mesmo. E eu tenho certeza, gente, depois desse tanto de notícias, assim, né, que a gente fica sem acreditar, vão vir notícias boas pra gente, tá? Um beijo e até a próxima.